Olá, hoje vamos continuar a segunda aula sobre orações coordenadas. Então, na nossa primeira aula, nós vimos que as orações coordenadas, elas estão inseridas dentro do período composto por coordenação. E esse período, ele é formado por orações independentes, ou seja, não tem função sintática, tá? Não exercem função sintática. As orações que compõem esse período, ela é chamada de oração assindética e sindética. A oração sindética é aquela introduzida por conjunções ou locuções conjuntivas. A assindética não tem a presença dessa conjunção, porque a quer dizer não, ou seja, não há síndeto, não há elemento de ligação. E as orações coordenadas sindéticas, elas podem ser classificadas de acordo com a relação que ela estabelece, tá certo? Lembrando que como elas não têm função sintática, a única relação que existe entre elas é uma relação semântica estabelecida pela conjunção, tá? Então elas podem se classificar em aditiva, que é aquela que dá a ideia de soma, tá? De adição, em adversativa, que exprime oposição, ideias contrárias, tá? E nós vamos continuar a partir da alternativa. A nossa oração coordenada sindética alternativa é aquela que exprime a ideia de opção, de escolha, de alternância. Quem são algumas conjunções que podem introduzir essa oração? A gente tem o ou, pode ser repetido também, ou, ora, quer. Então, vamos verificar o nosso exemplo aí para a gente entender melhor. Então, o primeiro exemplo diz o seguinte: estude ou não sairá neste sábado. Olha a nossa ideia aí de alternância, de escolha, sendo estabelecido pela nossa conjunção ou aí, tá certo? Outro exemplo, ora age com calma, ora trata a todos com muita aspereza. Então, nós temos aí o ora, tá? Que introduz a nossa oração sindética e ele estabelece, né, entre essas orações uma relação de escolha, de opção, tá certo? E nós temos a nossa oração conclusiva. As orações conclusivas, ela exprime uma conclusão, uma consequência da ideia contida na oração anterior. Quem são as conjunções que introduzem esse tipo de oração? Logo, portanto, por isso, por conseguinte, pois, tá? Ficar atento com relação ao pois, porque o pois ele sempre vai expressar uma ideia de conclusão se ele vier após o verbo ou entre vírgulas, tá? Se ele vier antes do verbo da oração sindética, neste caso, ele não vai ser conclusivo, tá certo? Então, vamos verificar alguns exemplos aqui. Estudo como nunca fizera antes, por isso conseguiu a aprovação. Então, neste exemplo aqui, nós temos a conjunção por isso, unindo as duas orações, tá? E estabelecendo uma ideia de conclusão, tá certo? Ele pediu demissão, portanto, olha a minha conclusão, estamos sem chefe. Então, portanto, aí a nossa conjunção que estabelece entre as orações a ideia de conclusão. Ok? Vamos verificar aí a nossa oração sindética explicativa. É aquela que exprime uma explicação, uma justificativa ao fato expresso na oração anterior. Quem são as conjunções? Algumas, né? Porque, o que, o pois. Aí tomar cuidado com o pois, né?
Porque se ele vier depois do verbo, ele é, ou entre vírgulas, ele é conclusivo. Ele só vai ser explicativo, só vai expressar essa ideia de explicação se ele vier antes do verbo. Então, vamos ver alguns exemplos? Vou embora que cansei de esperá-lo, tá? Então, essa é minha justificativa. Por que eu fui embora, né? Porque eu estava cansada de esperá-lo. Não fume porque o cigarro é um veneno. Olha a minha explicação. Por que eu não devo fumar? A minha explicação vem na minha oração sindética, porque o cigarro é um veneno, tá? Então, essa oração aí, ela expressa uma explicação, por isso que ela é explicativa. Vamos verificar uma situação aí do pois para que vocês entendam melhor quando ele é conclusivo e quando ele é explicativo. Então, no nosso primeiro exemplo, a situação econômica é delicada, devemos, pois, agir cuidadosamente. Olha aí, nós temos lá a nossa oração sindética devemos, pois, agir cuidadosamente. A oração anterior ela é assindética porque ela não tem o conectivo. E se vocês observarem, o pois ele veio depois do verbo da oração sindética, porque o verbo seria devemos e ele está entre vírgulas. Logo, se nós formos ler novamente essa oração, nós vamos perceber que a ideia, a relação semântica que ele estabelece, porque ele vem após o verbo e entre vírgula, é uma relação de conclusão, tá? A situação econômica é delicada, devemos, pois, então nós estamos concluindo, agir cuidadosamente. O segundo exemplo, conseguiu a aprovação, pois estudou como nunca fizera antes. Olha, a conjunção, ela veio antes do verbo, e quando ela vem antes do verbo, ela expressa uma relação de explicação, de consequência, tá certo? E não de conclusão. Então, ela conseguiu a aprovação, pois, olha a minha explicação, por quê, né? Pois estudou como nunca fizera antes. Tudo bem, tudo certo, espero que tenham entendido e tentem resolver o exercício que está lá na nossa apostila. Até a próxima, pessoal!